Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e hoje eu vou apresentar para vocês como nós utilizamos os números na representação da base 10, em notação científica e com o uso de prefixos. A notação de potência de 10 é utilizada para representar números que são potências inteiras de 10, como podemos ver nesse quadro. Olhando o quadro da esquerda, temos que qualquer número elevado a zero vai ser igual a 1. Ainda, podemos ver no quadro da esquerda que números maiores que 1 estão associados a expoentes positivos, enquanto números menores que 1 estão associados a expoentes negativos. Outro padrão que nós podemos verificar é que quando o número do expoente é positivo, esse número ele representa a quantidade de zeros à esquerda da vírgula. Mas de que vírgula que você está falando? Bom, temos que lembrar que ao lado esquerdo do número representado aí na base 10 pode haver um outro número multiplicando essa base 10, né? Isso é bastante comum. E esse número ele vai ter a parte inteira e vai ter a parte decimal. Então, entre o número inteiro e o decimal haverá uma vírgula. Vamos exemplificar isso. No número 10 com expoente igual a 1, temos a vírgula do número 1 deslocada uma casa para a direita e a adição de um zero entre o número 1 e a vírgula, formando o número 10. No número 10 com expoente igual a 2, temos a vírgula do número 1 deslocada duas casas para a direita e a adição de dois zeros entre o número 1 e a vírgula, formando o número 100. No número 10 com expoente igual a 3, temos a vírgula do número 1 deslocada 3 casas para a direita e a adição de 3 zeros entre o número 1 e a vírgula, formando o número 1000. E assim vai. Para situações onde o expoente é negativo, o número do expoente corresponde à quantidade de casas decimais. Por exemplo, no número 10 com expoente igual a menos 1, temos uma casa decimal, ou seja, basta colocar a vírgula uma casa para a esquerda e acrescentarmos um zero à esquerda da vírgula, formando o número 0,1. No número 10 com expoente menos 2, temos duas casas decimais, ou seja, basta colocar a vírgula duas casas para a esquerda e acrescentarmos o zero à esquerda da vírgula, formando o número 0,01. Vamos executar alguns exemplos juntos. Exemplo 1. Escreva os números nas suas representações na base 10. O primeiro número aqui é o 530.000. Bom, aqui nós temos a posição da vírgula. Vamos então movimentar essa vírgula até ela ficar ao lado do número 3. Para isso, essa vírgula irá se deslocar 1, 2, 3, 4 casas. Dessa forma, então, o número pode ser reescrito assim: 53 vezes 10, e o expoente ali é a quantidade de casas que a vírgula andou para a esquerda. No caso aqui, 4 casas, então o expoente é 4. O segundo número é o número 0,00000072. Vamos então movimentar essa vírgula até a vírgula ficar ao lado direito do número 2. Para isso teremos que deslocar a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. 7 casas decimais. E então devemos escrever o número 72, a base 10, né? E o expoente vai ser a quantidade de casas que eu desloquei. Mas observa, agora eu desloquei a vírgula para o lado direito. Então, o expoente agora ele vai ser negativo, porque é um número menor que 1, lembre? É um número menor que 1, então o expoente é negativo. Como eu desloquei 7 casas, o expoente agora é menos 7. Então o número se torna 72 vezes 10, o expoente menos 7. Simples, não?
Bom, por diversas vezes vamos ter que efetuar diversas operações matemáticas utilizando os números na base 10. Então eu vou mostrar para vocês como executar algumas das principais operações. As operações de adição e subtração de números na base 10 com expoentes diferentes, podemos igualar os expoentes adicionando ou removendo alguns zeros, modificando também seu expoente. Depende do caso. Bom, aqui no exemplo 2, nós temos o que? A adição de dois números que já estão representados na base 10. Então, como eu havia falado, o jeito mais tranquilo de fazer isso aqui é igualar os expoentes. Há dois caminhos a percorrer. Um é fazer o expoente 3 chegar a 5, o outro é pegar o 5 e fazer ele chegar ao número 3. Vamos tentar fazer primeiro o expoente 3 chegar ao número 5. Para isso, devemos mover a vírgula do número 5, a vírgula que está aqui, ó. Ela não precisa estar representada inicialmente, mas aqui nós vamos colocar. Então, nós vamos mover essa vírgula do número 5 duas casas à esquerda e inserir zeros nas casas vazias. Eu vou pôr o número 5 aqui. A vírgula estava inicialmente à direita de 5. Se ela vai mover duas casas, uma, duas. Então a vírgula vai estar aqui, ó. Eu vou colocar um zero aqui e um zero à esquerda da vírgula. Então o número que antes era 5 passou a ser 0,05. Movi duas casas à esquerda. Fazendo isso, agora eu tenho ele multiplicando o número 10 com o expoente valendo 5. Por que acrescentou 2 aqui no expoente? Porque eu andei duas casas para a esquerda. Agora, então, eu posso repetir o outro número, né? Mais 7 vezes 10 à quinta potência. E agora fica bem mais tranquilo de eu fazer o cálculo. Por quê? Porque basta agora somar os dois números que estão multiplicando a base 10 aqui e repetir a base 10 com o seu expoente. Ou seja, 7 mais 0,05 é igual a 7,05. E repete a base, 10 elevado à quinta potência. Vamos ver a outra forma. A outra forma, então, seria o quê? Pegar o expoente 5 e levar ele a valer 3. Então, como eu não vou mexer nesse primeiro termo, eu vou repeti-lo. Mas, vamos lá, o número 7 vai estar existindo. Então, vamos repetir ele aqui, ó. Não vai sumir do nada. O que vai acontecer? Existe uma vírgula, vírgula zero. O zero não precisa representar ali. Assim como a vírgula também normalmente não é representada, mas ela está ali. Agora o que eu vou fazer é esse 5 aqui se tornar 3. Para isso, para eu reduzir esse número aqui, eu tenho que agora movimentar a vírgula para a direita. Ou seja, ela vai ter duas casas de movimento. Por quê? Porque eu quero fazer o 5 virar 3. Então eu vou colocar aqui, ó, um zero, e a vírgula no final vai estar aqui, formando o número 700. Agora eu posso repetir multiplicando por 10. O expoente agora é 3. Então, isso quer dizer que 7 vezes 10 elevado à quinta potência é a mesma coisa que 700 vezes 10 elevado à terceira potência. E agora eu posso efetuar o cálculo. 5 mais 700, 705. E agora repete, vezes 10 elevado à terceira potência.
Para executar a operação de multiplicação de números na potência de 10, temos que 10 com expoente m vezes 10 com expoente n é igual a 10 com expoente m mais n. Ou seja, se eu tiver dois números multiplicando na base 10, basta eu somar os expoentes. Vamos usar o exemplo 3 agora. Aqui na letra A nós temos 10 ao cubo, certo? Que está multiplicando o número 10 com expoente igual a 4. Então o que nós precisamos fazer? É bastante simples. Basta repetir a base e somar os expoentes. 3 mais 4. Resultado disso é base 10 e o expoente 7. Simples assim. Vamos lá. Letra B. Aqui nós temos o número 10 com expoente igual a menos 5. Que tudo isso aqui, né, multiplica 10 ao quadrado. Os dois estão na mesma base, né, base 10. Então vamos repetir a base e somar os expoentes. Ó. Menos 5, não esqueça do sinal, menos 5 mais 2. Resultado disso aqui é 10 menos 3. Aqui, 10 com expoente igual a menos 3. Para executar a operação de divisão de números na potência de base 10, a regra é 10 elevado ao expoente m dividido por 10 com expoente n é igual a 10 com expoente m menos n. Ou seja, números que estarão sendo divididos na potência de 10, basta subtrair o expoente do numerador pelo expoente do denominador. Vamos resolver então esse exemplo aqui, ó, A, onde temos o 10 com expoente 5 dividindo por 10 com expoente 2. Nesse caso, o que nós temos que fazer? Seguindo a regra ali, basta repetir a base, já que ambos estão na base 10, e subtrair do expoente do numerador, que é o 5, o expoente denominador, que é o 2. Resultado disso é, repete a base, 10, 5 menos 2, 3. O B agora. Vamos lá. Repete a base, ambos estão na base 10, e subtrai os expoentes na forma 3 menos 4. O que nós vamos ter aqui? Menos com menos é mais, né? Então nós vamos ter aqui 3 mais 4. 10 elevado a 7. Menos com menos é mais, então vai ficar 3 mais 4, 7. Para executar a operação de potência de 10, devemos fazer que, quando haver um número 10 com expoente m elevado a n, basta repetir a base e multiplicar os expoentes. Vamos usar o exemplo. Aqui nós temos o número 10 ao quadrado, com a potência de 4. Então, nesse caso, devemos fazer o quê? Repetir a base e multiplicar os expoentes. 2 vezes 4. Resultado disso aqui é, repete a base, 2 vezes 4, 8. Então, 10 elevado à oitava potência. B. Mais uma vez, repete a base e fica o expoente como 3, que multiplica, menos 2. Resultado disso aqui é, repete a base, 3 vezes 2, 6. Só que aqui tem um sinal de menos, então é 3 vezes menos 2. Resultado, menos 6. 10 elevado a menos 6. Tipos de exemplos mostram que a prática leva à perfeição, então treine. Vamos falar um pouco sobre notação científica. Ela é utilizada normalmente quando precisamos representar números muito grandes ou muito pequenos.
As regras de conversão de números para as suas respectivas representações em notação científica são: 1. Número decimal x, tal que x tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E a segunda regra é potência de base 10 e expoente n inteiro. O formato da representação é x vezes 10 elevado a n. Para fixar, eu vou fazer alguns exemplos junto com vocês. Bom, então agora vamos reescrever os números em notação científica. Nesse exemplo aqui, nós temos o número 634 milhões. Em notação científica, o que nós precisamos? Ter um número inteiro, certo? Qual que é a regra? O número inteiro vai ser o x. Esse x ele tem que ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então a gente vai olhar aqui e temos o 6, certo? Então esse 6 aqui vai ser o x daquela regra. Vamos ter que representar esse número na base 10. Mas onde está a vírgula desse número? Está bem aqui, ó. Então o que eu tenho que fazer é pegar essa vírgula e levar até a direita de 6. Então eu tenho que movimentar essa vírgula para a esquerda. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu estou movimentando a vírgula para a esquerda, eu estou fazendo com que o expoente da base 10 aumente. Como eu tenho que movimentar essa vírgula aqui 8 casas para a esquerda, então eu tenho que aumentar o expoente aqui da base 10 em 8. Então o número vai se tornar 6,34 vezes 10 a oitava potência. Essa aqui é a notação científica. É comum ver esse tipo de notação em calculadora científica. Por quê? Porque esse número aqui ocupa uma quantidade muito grande de dígitos lá no display da calculadora. Então é comum aparecer esse tipo de formato. Determinadas potências de 10 em notação de engenharia foram associados a prefixos e símbolos que apareçam nessa tabela. Com certeza você conhece vários desses prefixos, como o K, comumente utilizado para representar massa ou distância, no caso quilograma ou quilômetro, respectivamente. No outro espectro temos o M minúsculo ou mili, usado para representar distâncias como milímetro, e para volume como mililitro. Esses prefixos e símbolos permitem que se reconheça facilmente a potência de 10 envolvida, além de facilitarem a comunicação entre outros profissionais aí da área tecnológica. Notem aí que a variação dos expoentes variam de 3 em 3 para cada símbolo na tabela. São esses símbolos que frequentemente utilizaremos no lugar da forma padrão da potência de 10. E também são esses símbolos que os fabricantes de componentes e equipamentos utilizam para representar os dados técnicos. Vamos a alguns exemplos numéricos sobre o uso dos prefixos. Nesse exemplo nós vamos representar alguns números usando prefixos da potência de 10. E o primeiro ali seria 10.000 metros. Então temos aqui até a unidade de medida. Então devemos lembrar que o prefixo varia o expoente de 3 em 3. Como é um número maior do que 1, devemos escolher um número positivo para o expoente. Para a representação em notação científica, a vírgula deve andar 4 casas para a esquerda. A vírgula está aqui. Se eu andar 4 casas, 1, 2, 3, 4, a vírgula estaria aqui, logo à direita de 1. Eu conseguiria uma representação em notação científica. Mas o nosso objetivo não é esse, é usar um prefixo. E andar 4 casas à esquerda aqui, a gente não teríamos um correspondente lá na tabela de prefixos, porque os prefixos são de 3 em 3. Então o que nós podemos fazer é andar
3 casas apenas à esquerda, o número se tornará 10. Vezes o quê? 10, né? Que eu estou colocando agora em notação da base 10. Como eu andei a vírgula para a esquerda, então eu devo somar o expoente. 10 elevado a 3. Se a gente olhar na tabela, 10 ao cubo equivale ao prefixo K. E aqui nós estamos trabalhando em metros. Então, 10.000 metros é 10 ao cubo vale K e metros. Ou seja, 10.000 metros é igual a 10 quilômetros. Quilo, ó, usamos o prefixo K, que é o quilo. Tranquilo, né? Vamos a mais um exemplo. Agora eu tenho tempo. 0,0001 segundo. Mais uma vez aqui, se eu quisesse fazer a representação em notação científica, eu deveria pegar essa vírgula e andar 1, 2, 3, 4 casas para colocar a vírgula à direita de 1. Mas o expoente igual a 4, nós não vamos encontrar um correspondente na tabela de prefixos. O mais próximo aqui seria novamente o 3. Só que o 3, agora, a vírgula, ela caminhou para a direita. Para a direita a gente tem uma redução do expoente. Reduzir agora esse expoente aqui, 3 casas à direita, equivale a menos 3 aqui no expoente. Vamos fazer isso. Ou seja, a vírgula vai ficar à esquerda de 1. Então eu preciso de manter um 0 à esquerda da vírgula. E agora eu tenho o número 1. Vezes base 10 menos 3. Esse é o expoente, menos 3. Menos 3, agora eu tenho um correspondente lá na tabela de prefixos, que seria o quê? O mili. Então vamos substituir aqui. Eu vou ter esse número sendo então 0,1 milissegundo. Ou seja, 0,0001 segundo equivale a 0,1 milissegundo. Poderia falar assim, eu não quero deixar o zero aqui à esquerda da vírgula. Então o que eu poderia fazer aqui? Poderia andar um pouco mais com essa vírgula para a direita. Só que eu tenho que andar quantas casas? Eu tenho que andar 3. Por quê? Porque lá na tabela de prefixo mostra que a representação é feita sempre com expoente variando de 3 em 3. Então vamos lá. Vamos pegar agora, a vírgula está aqui, e vamos andar mais 3 casas para a direita, diminuindo ainda mais o expoente, tá? Então eu vou partir dessa representação aqui para facilitar. Então vamos lá, 0,1 seria o valor inicial. Eu vou pegar essa vírgula aqui e vou andar mais 3 casas. Se eu colocar ela aqui, andei 1, 2, 3. Ela vai parar aqui, essa vírgula. Isso vai fazer com que esse número aqui, ó, seja representado da seguinte forma. 100 vezes 10. Quantas casas que eu andei? Andei 3 casas para a direita. Ou seja, eu tenho que reduzir em 3 aqui o expoente. Menos 3 vai para menos 6. Menos 6. Lá na tabela de prefixo, nós vamos chegar a letra que representa é a letra grega Mi, ou micro. Aqui no caso, então, o número se torna 100 microsegundo. Eu posso usar a potência de 10 para representar um número na respectiva base, mas eu posso também usar um prefixo que representa a potência de 10. Então, esse mesmo número aqui, 0,0001 segundo, equivale a 0,1 milissegundo, ou ainda a 100 microsegundo. Todas essas representações são válidas. Embora não seja algo muito complicado, é preciso ter bastante cuidado com a utilização
desses números, né, nessas representações que nós vimos aqui nesse vídeo, porque pequenos erros que a gente cometer durante a operação matemática usando esses números pode representar um grande erro no final das contas. Bom, jovens, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Eu conto com o like de vocês, verifique a inscrição no canal e deixe um comentário aí caso vocês tenham gostado aí ou não. Deixe uma crítica, uma sugestão, que eu procurarei ler e responder sempre que possível. Forte abraço e até logo!